Olá, começa agora o Meditronic Cast, criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde. Estarei com vocês aqui ao longo desta primeira temporada do Meditronic Cast, trazendo para a conversa as reflexões que permeiam a saúde, a tecnologia, a medicina e o cuidado. Nesse segundo episódio, vamos falar sobre o valor da saúde. Embora a sustentabilidade do setor e os custos da saúde sejam amplamente debatidos, só recentemente o conceito de saúde baseado em valor passou a ser mais explorado. Hoje, o tema é pauta no setor, seja entre os gestores públicos ou privados, executivos de multinacionais ou startups. A ideia aqui é entender todo o processo envolvido nessa discussão, do surgimento da inovação ao acesso e até os novos modelos de remuneração. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de convidar Igor Zanetti, diretor de acesso ao mercado e de relações públicas da Meditronic. Seja bem-vindo, Igor, tudo bem? Tudo bem, Natália? Boa tarde, prazer estar com vocês e com o Dr. Denizar. Muito bom, eu quero então já aproveitar para dar as boas-vindas para Denizar Viana, professor associado da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ex-secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. Tudo bem, Denizar? Tudo bem, Natália, prazer estar aqui com você, com o Igor. Certamente vai ser um debate e uma conversa bastante proveitosa. Vai ser muito bom. Acho que para começar é importante colocar todo mundo na mesma página, né? Eu fiz uma introdução, mas vale a pena explicar o que é saúde baseada em valor e por que isso entrou de vez na pauta do setor. Eu começo com o Igor e depois o Denizar pode complementar. Vamos lá, obrigado, Natália, pela pergunta. Quando a gente pensa assim, de uma forma bem genérica, né, em economia, o que seria valor, a gente talvez pudesse pensar numa relação entre o benefício que você obtém com um determinado produto para um determinado uso e o custo, né, que esse produto te traz, né. Quando a gente traduz isso daí para a área de saúde, o professor Michael Porter, em 2006, quando ele lançou um livro que se tornou um best-seller, né, o Repensando a Saúde, ele trouxe isso para o conceito de saúde, falando que o valor seria a relação entre o resultado, em termos de saúde, dividido pelo custo, né. Isso de uma forma bem abrangente. E por que dessa preocupação, né? Porque até então, a gente via, na verdade nós vemos isso ainda, mas naquela época até de uma forma mais intensa, um encarecimento, né, do sistema de saúde como um todo, por conta de tecnologias inovadoras que vinham com um custo maior, e por outras questões também, envelhecimento da população, enfim, uma série de coisas. Então, era uma escalada de custos muito grande, que não obrigatoriamente se traduziam em ganhos em termos de resultado de saúde, né? Gastava-se mais, mas não obrigatoriamente se tinha melhores resultados com saúde. E aí vem, acho que a grande sacada, porque não se trata apenas de um conjunto de teorias para redução de custo, mas é um conjunto é um modo de pensar para aumentar essa relação, né, de resultado em saúde dividido por custo, né? E eu acho que o grande diferencial nisso daí é que você tem de pensar tendo no centro o paciente, né? Então, não se trata de pensar isoladamente nem na indústria, nem no prestador, nem no pagador, mas sim esses três entes, né, juntos, tendo o paciente no centro. Então, é uma maneira de você pensar o que é que vai levar esse paciente a ter um melhor prognóstico de vida, de saúde, de qualidade de vida, de produtividade, enfim, ao longo da sua vida e também, obviamente, otimizando os custos, né? Então, é um conceito bem amplo, né, e que nos últimos anos vem ganhando bastante corpo. E sobre a sua segunda pergunta, né, o que levou, eu acho que eu respondi no início, né, era uma escalada muito, muito grande, né, de custos, que não se revertiram em melhoria de saúde da população, né, ou das populações. Doutor Denizar, o Igor trouxe para a gente muito do conceito, né, da saúde baseada em valor. Agora, pensando na prática, onde que a gente está nisso? A gente já aplica esse conceito na vida real?
Boa pergunta, Natália. O grande desafio, se nós olharmos o nosso cenário de sistema de saúde, seja o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Saúde Suplementar, nós ainda temos uma carência muito grande de medir esses resultados. Esse é o primeiro ponto. Porque se nós temos uma expectativa de melhorar esses resultados de saúde, nós temos que mensurá-los para saber se estamos usando adequadamente esses recursos. Acho que o Igor falou com muita propriedade, há um incremento nos custos e que isso não tem jeito, a saúde é isso mesmo. Então, estamos vivendo mais, aumenta a longevidade, aumenta os custos. E se incorpora a tecnologia de uma maneira adequada, não é uma incorporação acrítica, uma incorporação adequada, isso requer investimento em saúde. Estamos vivendo mais, estamos vivendo com mais qualidade. Então, um primeiro ponto, para a gente traduzir no mundo real, a gente precisa melhorar a mensuração desses resultados no Brasil. Esse é o primeiro ponto fundamental, e aqui, independente do SUS e da saúde suplementar. Eu diria até que o SUS ainda mede alguma coisa e a saúde suplementar não mede nada. Então, nós estamos vivendo cenários bastante aquém do desejado. Uma outra coisa importante é que nós temos que ver, e esse também, a fala do Igor foi muito adequada, o que é melhor para o paciente. O que é o paciente? Porque pode ser que postergar o tempo de vida do indivíduo não seja o melhor resultado, mas dar mais qualidade de vida durante aquele tempo de sobrevida daquele paciente talvez seja o que o paciente quer. Então, nós temos que também extrair esse tipo de medida dos nossos pacientes, porque talvez o grande desafio da saúde seja você conseguir equilibrar essas expectativas. O pagador tem uma expectativa, o prestador de serviço tem outra, o paciente tem outra, aquele que produz as tecnologias tem uma outra expectativa. Como é que você faz esse alinhamento? Esse é o grande desafio. Porque o conceito do valor, a base dele é a eficiência. Se eu estou usando o recurso e espero um bom resultado, isso traduz eficiência. Agora, a gente tem que avaliar que esse resultado, primeiro, ele tem que ser mensurado, é uma carência que a gente ainda tem, e a saúde está muito distante de outros setores da nossa economia, de uma maneira geral. Se você pegar o setor financeiro, o Brasil tem um setor financeiro, em termos de medida, de troca de informações, de primeiro mundo, que se fez essas escolhas no passado. A saúde, ok, tem uma complexidade grande também, mas a gente não evoluiu isso. Então, nós temos que avançar na questão dos sistemas de informação e temos que cada vez mais saber o que realmente importa para os nossos pacientes, em termos de resultados de saúde. Esse talvez seja um ponto importante para a gente extrair da nossa realidade aqui, do sistema, tanto do Sistema Único de Saúde como na saúde suplementar. O Dr. Denizar trouxe alguns tópicos bem relevantes, né? Primeiro, o desafio da mensuração, o segundo, de equilibrar as expectativas, né, do pagador, do paciente, e a questão dos sistemas de informação. Eu acho que antes da gente entrar um pouco mais nesses aspectos, eu queria perguntar para o Igor, ainda também colocando, né, o conceito aqui na prática, quais são as etapas de acesso, por exemplo, de uma nova tecnologia, quando a gente sabe que uma nova tecnologia surge e que ela pode ser benéfica ao paciente, como que ela chega ali na ponta, né? Acho que isso entra um pouco no que o Dr. Denizar trouxe de também equilibrar as expectativas. Né? É bem interessante isso. Bom, obviamente, e como em qualquer país, você tem uma etapa regulatória, né, que é necessária. Ou seja, a gente está falando basicamente aí, se você está trazendo uma tecnologia nova para um país, seja ela um medicamento, seja um tratamento, né, um procedimento, enfim, você tem que ter um registro na Anvisa e um preço estabelecido, etc. Mas após essa etapa, eu acho que entram etapas apaixonantes, assim, eu diria, para quem trabalha nessa área, né, que é o meu caso, por exemplo, que é justamente você fazer um tipo de análise, e não importa se você vai para o caminho privado ou público, até porque eles podem correr em paralelo, normalmente correm em paralelo, não são excludentes, né? Mas se você escolhe, por exemplo, o caminho público, né, de incorporação no SUS, você tem uma comissão dentro do Ministério da Saúde, que é a Conitec, que é uma agência de avaliação de tecnologias, e que você faz uma série de análises ali dentro, não só do ponto de vista clínico, evidente que aquela tecnologia precisa ter evidências clínicas robustas, mas não só.
você faz toda uma análise muito bem feita do ponto de vista econômico também, né? E aí você analisa tem dois grandes grupos aí de análise que normalmente são feitas. Uma é a chamada custo-efetividade, né, que você verifica se os benefícios que você traz com aquela tecnologia, eles estão dentro de parâmetros razoáveis, né, para o sistema. E o outro lado, não menos importante, é a parte do impacto que isso traz no orçamento, né? Então, eventualmente, você pode dizer, não, realmente, dentro dos parâmetros que nós temos, é uma tecnologia custo-efetiva, valeria a pena, porém, o desembolso é tão grande que eu não tenho orçamento para isso no momento, né? Então, você faz uma outra priorização. Então, são duas coisas que trabalham em paralelo. Essas duas coisas combinadas e se aprovadas, você tem a disponibilização dessa tecnologia no SUS, né, para todos os nossos pacientes no Brasil. O outro lado, que é o lado privado, você faz a mesma coisa através da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que também vai fazer o mesmo tipo de análise, né? E só que aí, sob a perspectiva do setor privado, né, de saúde, eventualmente os comparadores até são outros, mas a análise, o racional todo é o mesmo. Então, em muitos casos, nós temos tecnologias que são incorporadas em ambos os sistemas, às vezes nós temos algumas que são incorporadas somente no privado, enfim, mas essa basicamente é a forma pela qual uma tecnologia nova é incorporada no sistema. Isso não só no Brasil, né, esse procedimento existe em outros países, né, e também tanto no setor privado quanto no setor público, e é mais ou menos o padrão que os países seguem para a incorporação dessas tecnologias. E, doutor Denizar, seguindo essa trilha que o Igor trouxe para a gente, né, de todos esses passos, tanto na saúde suplementar quanto no sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, pensando no desafio que você já trouxe, assim, do nosso país, né, uma população envelhecendo, as tecnologias evoluindo, a ciência evoluindo muito, a gente tendo acesso a melhores tratamentos, e aí juntando isso com a resposta do Igor, né, dessas etapas de acesso. Como que se faz essa decisão, no fim das contas? Excelente pergunta, Natália. Essa é uma das minhas grandes críticas quando eu entrei no Ministério da Saúde, é que não há um sistema de priorização explícita. O Ministério da Saúde, como formulador de uma política de saúde no país, ele não define o que é prioridade baseada em carga de doença, em necessidades não atendidas, já que os recursos são escassos e há uma pressão, como o Igor comentou, de elevação de custos, cabe a quem faz esse processo definir qual é a priorização, né? Esse é o primeiro ponto, inclusive eu tenho explorado bem isso sempre nos fóruns que eu tenho discutido, isso tem que fazer parte, sabe, do Ministério, e eu tive a oportunidade de ver isso. Quando nós entramos lá, a primeira coisa que eu vi dentro da oncologia é um problema sério para o Sistema Único de Saúde, qual era o tumor, por exemplo, onde havia uma necessidade não atendida, e vi logo que o melanoma metastático era uma condição assim, crítica. Então, priorizamos isso no primeiro ano, e aí vem a questão que eu acho que segue o raciocínio do Igor. Esses processos estão bem delineados no país. Você tem o registro, você tem a precificação, você tem a decisão de incorporação. Mas não basta uma determinada tecnologia estar disponível, ela tem que estar acessível. E isso é muito complexo. E eu vou pegar os dois setores aqui para fazer uma discussão com vocês. Já tem vários exemplos no Ministério da Saúde de uma tecnologia que recebeu uma recomendação positiva da Conitec para incorporar na área do câncer, por exemplo, que são dos medicamentos, e que até hoje não está sendo efetivamente utilizados por paciente. Por quê? Porque falta uma definição de quem que vai pagar, que fica aquela discussão. É o federal, é o estado ou é o município que vai pagar? Esse é o primeiro ponto. Uma outra questão crítica, que eu acho que faz muito sentido aqui no contexto da Medtronic, é que não basta ter uma tecnologia se eu não tenho na ponta quem vai usar adequadamente. Vou pegar um exemplo aqui, um procedimento para trocar uma prótese valvar no coração. Se eu não tenho médicos bem treinados, isso também não vai acontecer. Eu não tenho uma escala, principalmente no Brasil, tão desigual quanto esse.
E, mais uma vez, a Medtronic faz um papel de treinar essas pessoas, de dar capilaridade. Então, nós temos uma complexidade muito grande entre definir que uma tecnologia vai estar disponível e, de uma forma adequada, estar acessível para os nossos pacientes, que passa pela questão do financiamento. E o financiamento, ele é crítico num país onde o recurso cada vez está sendo mais pressionado. Eu tive um dado hoje assustador. Eu não vou citar qual é, mas tem uma terapia gênica recém-registrada no país. O Ministério da Saúde pagou já por judicialização 75 dessas terapias, que já passaram de 700 milhões de reais. 700 milhões de reais para 75 dessas, quer dizer, 75 pacientes se beneficiaram. Eu não vou julgar aqui se estava certo ou não. O problema é que se o Ministério não se prepara para criar outras modalidades de lidar com isso, de financiar isso, seja por amortização, por compartilhamento de risco, essa conta não vai fechar. E a judicialização, ela acaba sendo mais iníqua, porque ela acaba privilegiando aqueles que têm acesso a um sistema judiciário em detrimento daqueles que não têm. Então, nós temos, dentro desse processo que o Igor falou com muita propriedade, no final, a gente ainda tem um abismo a discutir como é que a gente vai tornar isso acessível. E aí teriam vários exemplos para colocar aqui para vocês. Não adianta eu ter um medicamento com terapia-alvo, você não garante o acesso ao diagnóstico do teste molecular. Entendeu? Então o sistema tem que estar organizado para isso. E na saúde suplementar também. Nós temos um desafio no sistema de saúde no Brasil, que é a chamada média complexidade. O que é média complexidade? É o acesso ao especialista. E no SUS, isso é um gargalo, porque o doente sai da atenção primária e não tem como acessar um especialista para definir se aquela doença realmente existe, se ele precisa de um tratamento de alta complexidade. Na saúde suplementar, a gente tem exatamente o contrário. Tem um excesso de oferta de média complexidade totalmente desregulado. O paciente vai lá, olha o livrinho, hoje eu quero ir no neurologista, hoje eu quero ir no cardiologista. E aquilo, muitas vezes, não se traduz em melhores resultados de saúde para a população, entendeu? Então, eu queria colocar essa complexidade que existe. Porque o valor, que é o tema da nossa discussão, ele só vai ser percebido pelo paciente na hora que a gente conseguir efetivar toda essa cadeia, todo esse processo, para poder realmente dar um resultado de saúde adequado. Excelente ponto, doutor Denizar. Acho que agora, para trazer um pouco a perspectiva do Igor nessa história toda, você disse, né, o sistema ele tem que estar organizado, né, um sistema super fragmentado, que está desorganizado, com múltiplos questionamentos ali de acesso, muita gente tentando. Qual que é o papel da empresa, Igor, nesse contexto? Eu acho que trazer isso, né, o que a empresa pode fazer para melhorar esse sistema que está desorganizado? É uma ótima pergunta. E, aliás, os exemplos, os pontos levantados pelo Dr. Denizar trazem à tona até uma situação que a gente está vivendo aqui na Medtronic com relação a uma terapia nossa extremamente inovadora para tratamento de pacientes com AVC isquêmico, né, que é a trombectomia mecânica. É a única terapia não medicamentosa, né, normalmente os pacientes que têm AVC isquêmico fazem a trombólise, né, que é a dissolução do trombo através de medicamentos e tal, e a trombectomia mecânica, como o próprio nome diz, faz essa extração do trombo de forma mecânica, né. Muito bem, em termos clínicos não há dúvidas com relação aos desfechos, e nós tivemos a aprovação pela Conitec em 1 ano, né, ou seja, nós mostramos também que é custo efetivo e que também em termos de impacto orçamentário valeria a pena, porque você tem melhores desfechos, você tem o prognóstico do paciente, né, no médio e no longo prazo é muito melhor, né, não só em questão de sobrevida, mas em termos de produtividade e de menor morbidade, enfim, uma série de coisas, tanto que a Conitec aprovou, mas até o momento nós não tivemos a incorporação, então já faz 1 ano, isso deveria ter acontecido de acordo com o cronograma cerca de 6 meses depois, lá para setembro do ano passado, e nós ainda estamos aguardando, quer dizer, houve uma aprovação do protocolo, né, clínico do PCDT, mas está justamente naquilo que o doutor Denizar falou agora há pouco, a discussão da questão da dotação orçamentária, a questão de o SUS tripartite, quem paga, como é que é o fluxo, né, de dinheiro, e até agora não saiu do papel, efetivamente, né.
Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta. O outro ponto que eu acho que ele foi super feliz em mencionar é a questão da estrutura. E aí vem a sua pergunta com relação à desorganização do sistema, né? E também, de novo, a gente tem um exemplo na trombectomia mecânica, porque para você fazer isso funcionar, você precisa ter centros especializados e treinados que façam esse procedimento. Você não vai fazer isso em qualquer hospital, né? E aí, dentro do papel da indústria, e aí isso é algo que aqui para nós na Medtronic é bem forte e muito bem estruturado internamente em termos de processo, a gente procura olhar esse processo como um todo, não só na questão de você ter acesso do ponto de vista econômico, ou seja, concluímos uma inclusão numa ANS, uma Conitec, porém, como é que você vai fazer com que essa terapia efetivamente chegue até o paciente? Então, há necessidade de treinamento, de abertura de novos centros, de treinamento, de capacitação dos profissionais, a gente vai atrás. Há necessidade de uma melhor informação, né, sobre a doença, tanto de profissionais de saúde quanto de público leigo, a gente também vai atrás. Enfim, a gente procura identificar os vários gargalos, né, que existem e atacar esses gargalos, né? Então, é um trabalho que a gente faz em parceria, muitas vezes, com a sociedade médica, com o próprio governo, eventualmente com pagadores, né? E no sentido de desobstruir esse caminho e fazer com que o paciente efetivamente tenha acesso a essa terapia. Então, essa é a maneira pela qual nós, da Medtronic, e a indústria, de um modo geral, pode contribuir, né? E agora eu queria discutir, trazer um pouco um ponto que o Dr. Denizar trouxe lá atrás, que era um pouco essa diferença entre o sistema de saúde público e a saúde suplementar, nesse debate do acesso, né, nesse debate da saúde em valor. Pensando que a gente tem esse desafio, e você mencionou lá atrás que o Sistema Único de Saúde está até um pouco mais organizado que a saúde suplementar. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Natália, a concepção do SUS em relação à hierarquização, a porta de entrada na atenção primária, o SUS faz muito bem isso. A porta de entrada, ela funciona muito bem, com estruturação, atenção primária, e isso está muito bem documentado em estudo. O estudo do IPEA mostrou que aonde você aumenta a cobertura da atenção primária, se você tem uma cobertura acima de 70% da população elegível, reduz de forma bastante significativa a mortalidade cardiovascular, porque você controla melhor a pressão, diabetes, quer dizer, os fatores de risco. Os problemas do SUS começam quando você precisa demandar, conforme eu comentei, a média complexidade, porque você realmente não vai ter especialista em 5.570 municípios. Mas você tem hoje telemedicina, que pode ajudar muito nisso. Mas você tem que organizar também a rede, porque não é só a atenção remota que vai resolver isso, precisa presencialmente. E isso, o SUS tem propostas para isso, de organização dos municípios por consórcios, para você regionalizar. A regionalização da saúde no SUS, ela nem obedece à questão de geográfica, por exemplo. Um paciente do Paraná pode ser atendido em São Paulo e assim vice-versa. A gente não tem isso na saúde suplementar. Por quê? Porque a saúde suplementar, ela cresceu de forma muito fragmentada. O paciente com câncer, ele fazia radioterapia numa clínica, fazia quimioterapia numa outra, era atendido num outro hospital. Você viu o fenômeno da verticalização na saúde suplementar, né? Aquelas empresas que têm seu próprio corpo clínico, seus hospitais, laboratórios. Isso é uma tentativa de você, pelo menos, criar uma linha de cuidado que você tenha um melhor acompanhamento dos pacientes. Isso é importante. O paciente não pode... A própria concepção da saúde, onde você tem assimetria de informação, o paciente não detém todas as informações necessárias, ele precisa dessa condução, essa jornada do paciente, tem que ser feita na área da oncologia, a gente chama isso do navegador, né? Que navega o paciente por ali, para ter as melhores opções. É claro que o objetivo disso é para você melhorar os resultados de saúde, não simplesmente reduzir o custo. Você pode racionalizar o custo, você pode ser mais eficiente, mas ao mesmo tempo você tem que obter o resultado lá na ponta. Então eu diria que, nesse primeiro momento, o SUS, pelo menos na concepção, ele tem muitos problemas. Tem muitos problemas quando ele precisa dessa rede mais sofisticada em termos de tecnologias, porque você tem uma pressão muito grande, você tem um gasto per capita no SUS
que é 3 vezes menor do que na saúde suplementar. Simplesmente você tem uma população maior para usar um volume de recursos que até comparativamente a saúde suplementar e a saúde privada, ele é menor. Então você tem um desafio. É uma discussão que transcende o nosso bate-papo de hoje, é como é que você aumenta o financiamento da saúde. Discussão de renúncia fiscal, de como é que você tributa melhor, mas vai além disso aqui. A gente agora tem um dever de casa que é, vamos gastar melhor o que a gente tem. No SUS, você tem uma organização que, no papel, ela está bem feita. Nós temos hoje carências, principalmente quando a gente eleva o nível de complexidade desse sistema. Porque quando o doente chega lá, Natália, ele tem uma boa avaliação do sistema. Quando ele é operado numa instituição de referência do SUS para câncer, a avaliação do paciente é boa. E talvez o grande legado dessa pandemia é que a população economicamente mais favorecida hoje percebe o valor do SUS. Que ele estava na fila para ser vacinado pela Pfizer e com ele estava junto o porteiro, estava todo mundo ali sendo tratado de igual maneira. Isso é muito positivo. Esse é o conceito que a gente quer trazer. Vamos trazer. É claro que o indivíduo pode optar em ter uma melhor hotelaria aqui ou ali, mas o resultado de saúde, do ponto de vista do benefício, ele tem que ser igual para todo mundo. Esse é a nossa aspiração como brasileiro, como profissional de saúde. Da sua resposta, doutora Denizar, dava para a gente seguir para vários caminhos e acho que mais para vários podcasts, né? Se a gente fosse falar aqui de financiamento da saúde, entrar nesse debate, falar da igualdade, do impacto da pandemia, enfim, mas vamos ficar nesse conceito da sustentabilidade do setor da saúde baseada em valor, que eu acho que a gente ainda tem mais um pouquinho para explorar. E aí eu queria perguntar para o Igor o seguinte, a gente falou, né, até agora de todos esses desafios e de como tudo isso pode funcionar, a questão do acesso, o papel da indústria nesse contexto. Agora, como que você vê esses novos modelos de compartilhamento de risco? De repente, é uma tendência ou uma estratégia que pode ser útil pensando no nosso sistema que está desorganizado, que falta recurso, como o doutor Denizar trouxe, pode ser uma estratégia mais eficaz para garantir e ampliar o acesso das pessoas? Eu acredito que sim, né, é uma das ferramentas que nós dispomos para isso, né, dentro do sistema de saúde, e é necessário, né, porque como o doutor Denizar falou, assim, a gente não vai se preocupar exclusivamente com a redução de custos, a gente tem que melhorar o numerador ali também, né, o resultado, né, do desfecho do paciente, porém a questão de custo, ela é extremamente relevante e necessária, né, e o compartilhamento de risco é uma saída que se encontrou para você abrir portas para novas tecnologias. Então, a partir do momento em que você confia, né, nos desfechos que a sua tecnologia vai trazer, você pode oferecer para aquele que vai pagar a conta, lá na ponta, né, um acordo de risco. Olha, eu vou te entregar isso. Se eventualmente eu não te entregar, eu vou te remunerar, né, adequadamente, né, eu vou te ressarcir do prejuízo que, em teoria, você teve por escolher a minha tecnologia, né. Não é a única ferramenta que existe, existem hoje outros modelos, né, de remuneração, que também tem entrado muito em discussão, em pauta, mas é uma forma, eu diria, uma forma eficaz, né, de você reduzir o custo, principalmente, eu diria assim, para terapias que você tem um desfecho não tão longo, né. Quando você começa a falar de uma terapia que você vai ter uma melhoria das condições ali, após vários anos, isso começa a ficar meio complicado, né? Mas se você tem alguma coisa que você pode mostrar um desfecho rapidamente, esse rapidamente vamos entender, sei lá, 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim, fica mais fácil de você atuar dessa maneira, né? Existe uma questão, acho que o que foi levantado pelo Dr. Denizar com relação à medição, né, desses indicadores, isso é uma das grandes dificuldades que eu vejo, né? Existe uma infinidade de coisas que você pode medir, né, para avaliar tanto a eficiência do sistema quanto a satisfação, né, do paciente, tendo o paciente no centro, né, com relação à saúde dele, mas fazer as medições nem sempre é fácil, e às vezes, na verdade, a maioria das vezes é algo bastante complexo, né?
não só por uma questão de disponibilidade de informações, mas também de como que você vai tratar essas informações, como é que você vai tratar esses dados todos, né? Então, tentando responder de forma mais objetiva, sim, eu acho que o compartilhamento de risco é algo importante que veio e que abre portas, né? Nós mesmos, na Medtronic, nós temos alguns contratos de compartilhamento de risco para algumas terapias e estamos sempre olhando e discutindo com relação a oportunidades para outras terapias, com outros clientes. Igor também está me dando pauta para outro podcast, né, para falar sobre medidas de desfecho, que eu acho que também renderia bastante, né, debater mais sobre isso aqui. Mas eu queria perguntar para o doutor Denizar o seguinte: eu sei que você costuma defender a ideia de uma agência única de incorporação de tecnologia, né, que uma agência dessas traria mais eficiência e celeridade e que ampliaria o acesso, já que a gente tem, já sabemos, falamos aqui, né, de que tem duas portas ali em que as pessoas trabalham em paralelo, né. O que seria necessário para um modelo desses dar certo? Essa ainda é uma ideia que você acha que poderia funcionar no nosso país? Eu acho, Natália, que o momento ele é totalmente pertinente, porque nós acompanhamos recentemente uma interferência política numa decisão técnica da Politec. Isso só aconteceu porque ela estava dentro do Ministério da Saúde. E isso, inclusive, dito pelos próprios magistrados, na época que eu apresentei a proposta da agência única, poderia ser um minimizador de judicialização, porque a visão do magistrado, aquele de primeira instância, é que quem toma a decisão no Ministério da Saúde, ou da própria ANS, do Incosaúde, tem algum conflito de interesse. E tem conflito de interesse para defender o seu orçamento. Esse é o primeiro ponto, totalmente pertinente. E se a gente acompanhar o que está acontecendo hoje, as decisões da Anvisa, do presidente Parra, é porque ele tem autonomia, ele tem mandato e a agência é independente. Esse é o primeiro ponto. Independência. A outra coisa, você já falou, se a gente conseguir reduzir o tempo, porque hoje para algumas tecnologias, você demora muito entre o registro, o preço e a incorporação propriamente dita. Se a gente conseguisse reduzir isso, com melhores negociações, a gente teria maior celeridade em dispor isso para o paciente. O case de sucesso para isso foram os medicamentos para hepatite C, há alguns anos. Cineprevir, Sofosbuvir, Dacastazir. Houve um alinhamento das agências e isso evoluiu muito rápido. Isso é um outro ponto. A outra questão crítica para isso, estou dando os fundamentos, depois vou te dizer como isso poderia sair. Não esse ano. Acho que esse ano não é um ano mais para você discutir um tema tão importante quanto esse. Mas a outra questão é, para você legitimar uma decisão, você tem que ter a participação de todos. E esse seria um fórum ideal para você ter as organizações de pacientes devidamente representadas, as sociedades médicas, o regulador, o pagador, a indústria, todos têm que estar representados. Você legitima isso, uma decisão perante a sociedade. Como fazer isso acontecer? Eu acho que a gente precisa muito do parlamento. É óbvio que isso não é infralegal. Você depende de uma nova lei. Isso tem que ser muito discutido. Eu tive uma grata surpresa com a minha convivência com o parlamento. Quando eu saí do ministério, fui chamado para participar do projeto de lei do compartilhamento de risco. Está escrito, está pronto, está encaminhado. A gente tem como evoluir para algumas alternativas que hoje, muitas vezes, o executivo está amarrado, não que ele não queira fazer, mas que tem questões legalistas que impedem de avançar. Então, eu penso que, no momento 2023, a gente poderia resgatar essa discussão. Não, é claro que sempre fica aquela discussão, mas você vai discutir um contexto econômico-financeiro da saúde suplementar e outro do SUS. A gente vai evoluir aquilo que é comum às duas coisas, os dois sistemas. Eficácia, segurança e efetividade vale para todo mundo. Depois tem um contexto econômico diferente, mas a gente já ganha tempo. Hoje, o que é feito na Politec é repetido lá na Incosaúde. Você tem um retrabalho, você tem custo nisso aí. Então a gente poderia dar celeridade, independência, transparência e legitimidade nisso. Igor, Denizar já falou alguma coisa que ele espera para 2023. Agora a gente está chegando já no final do nosso papo, e eu queria saber, com o que a gente debateu aqui hoje, com o que a gente já tem em prática
hoje, com cenários de futuro. Como que você vê esse cenário de acesso nos próximos anos? Eu tenho conversado com algumas pessoas, com alguns amigos, assim, a respeito do meu otimismo em função do momento que a gente vive, né? E eu concordo totalmente com o que o Dr. Benizar falou, porque nunca se falou, felizmente, né? Agora se fala tanto de SUS, nunca se falou tanto de SUS no Brasil como agora, né? Eu sou apaixonado pelo SUS, né? Eu acho realmente fantástico essa oportunidade que a gente tem, um país continental, um país com mais de 210 milhões de habitantes, com uma saúde universalizada, né? O paralelo que a gente tem é o Reino Unido, que tem, enquanto, 1/3 da nossa população, né? Então, eu realmente sou apaixonado por isso. Eu acho que a gente tem um grande momento, porque houve discussões interessantes nesse período, avançou-se em alguns temas, né? A telemedicina, por exemplo, é um dos legados aí que a gente teve da questão da Covid, mas não só. Eu acho que fala-se hoje muito mais em prevenção, coisa que não se falava antigamente, né? Fala-se muito mais em saúde primária, coisa que não se falava também tanto antigamente, né? E é uma discussão muito forte em outros países. Se você pegar o Reino Unido, se pegar o Canadá, por exemplo, essa questão toda da atenção primária é muito forte lá, porque traz saúde e reduz custos, né? Eu acho que existe uma questão também que vem surgindo pelo lado do setor privado, que é uma certa racionalização, um caminho de racionalização do uso do setor privado também. Então, o que foi citado pelo Dr. Benizar é uma coisa que, para mim, é um absurdo que a gente tem no Brasil, né? O exemplo que ele deu da pessoa que abre o livrinho do plano de saúde e fala, poxa vida, eu estou com dor de cabeça faz 2 dias, deixa eu ir ao neurologista. Isso não existe em outros lugares, né? Não tem o menor cabimento esse tipo de abordagem, mas a gente faz, e muita gente faz achando que, não, entre aspas, é de graça, porque eu já pago o plano de saúde. Não é de graça, você paga por isso e o sinistro vai aumentando, e você vai pagando cada vez mais, e você vai trazendo ineficiência para o sistema, né? Então, eu acho que, para resumir, eu acho que muitas discussões nesse período surgiram, e o que eu espero realmente é que, para uma próxima gestão, esses assuntos não sejam esquecidos, né? Houve um aprendizado enorme, né, com relação à pandemia, tudo que a gente passou e vem passando, que isso fique realmente como um aprendizado e que a gente parta daqui para frente, né? Não deixe isso daqui tudo e retorne, né, aos erros do passado. Então, eu tenho esperança, sim. Vejo também por parte da indústria, no nosso relacionamento, por exemplo, com o setor privado, né, pensando assim, nós somos um dos vértices desse triângulo, né, os outros são prestadores e pagadores, eu vejo uma disposição em repensar a saúde, porque está claro que da forma como nós trabalhamos hoje, vai todo mundo morrer afogado. Né? Não importa se o buraco está do meu lado do barco do seu, mas ele vai afundar do mesmo jeito. Então, ou nós repensamos isso e procuramos modos mais eficientes de trabalhar para dar sustentabilidade ao sistema, ou ele não vai se sustentar. Então, eu vejo já essa predisposição de pagadores, de indústria, de prestadores, eu vejo esse comprometimento. E eu acho que a Covid ajudou nisso, sabe, esse repensar aí, eu acho que ajudou. Então, eu vejo com certo otimismo, Natália. Muito bom, a gente está chegando ao final do nosso episódio com esse cenário mais otimista, né? Eu acho que vocês dois trouxeram um pouco, traçaram que estamos nesse momento com mais reflexão, com mais vontade de todas as áreas, principalmente do nosso setor que é extremamente fragmentado. Eu queria pedir, dar um espaço para vocês se despedirem e passarem uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora. Eu começo com o Dr. Benizar. Novamente agradecer a oportunidade, agradecer a moderação da Natália, a troca com o Igor foi muito produtiva. O SUS é a maior política de inclusão social desse país e ficou provado nessa pandemia. Ele sai mais forte, sim. Ele sai mais forte com o reconhecimento popular, da sociedade, principalmente daqueles que, apesar de nunca terem utilizado o SUS, sempre o criticaram, dizendo que não, o SUS não funciona, o SUS... Agora tiveram a oportunidade de ver que ele funciona
e se tivesse mais cuidado com ele, funcionaria melhor ainda. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que tem que ficar. E eu também estou otimista, porque, apesar de todos os problemas econômicos, políticos que nós estamos vivendo, a sociedade vai estar mais sensibilizada em votar naqueles que estão sinalizando melhoras para essas políticas sociais, economia, a parte específica de saúde, educação, a educação tão machucada nessa pandemia. A gente não vai discutir isso aqui, porque não é nosso tema, mas que vai potencializar essa desigualdade no país, óbvio, mas o SUS ele ganhou com isso. E os parlamentares que vão assumir em 2023 vão estar mais sensibilizados por isso, os governantes também, porque não tem jeito, a gente vai ter que entregar mais saúde para a população, e o SUS é o grande caminho para isso se viabilize, e a saúde suplementar, à medida que ela vai se consolidando, e isso é um fenômeno que a gente está acompanhando aqui, o mercado extremamente aquecido, ela vai trazer melhores resultados, mais transparência, vai contribuir mais para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois sistemas. Mais uma vez, quero agradecer o convite da Medtronic e principalmente compartilhar com vocês dois esse momento. Obrigada, doutor Denizar. Igor, sua mensagem final também e despedida para a nossa audiência. Eu também quero agradecer o convite, Natália, e a parceria com o doutor Denizar. A gente sempre aprende muito ouvindo ele falar. E dizer que, de fato, assim, dentro da Medtronic, eu não falo só por mim, mas também pelo pensamento da companhia como um todo, passa a questão de atuar de forma responsável no sentido de redução de desigualdade, né? Então, não só na saúde, que é a nossa área de atuação, né, direta, e nós temos obrigação, até por questão de área que nós atuamos, mas também em outras áreas em que a gente percebe que há desigualdade, né, no país, com tantas possibilidades, tanto potencial, mas ao mesmo tempo tão cerceado por conta dessas desigualdades que a gente tem. Então, aquilo que nós podemos fazer dentro da área de saúde, eventualmente contribuindo com pensamento em outras áreas, a gente tem procurado fazer sim. E mais uma vez, com relação ao SUS, é sempre interessante a gente lembrar, né, para as pessoas que não estão inseridas nesse contexto de saúde, que quando você fala em se tratar no INCA, por exemplo, né, que é um centro de excelência de oncologia, um centro internacional de excelência, você está falando de SUS, né? Quando você está falando de tratamento de ponta para HIV positivo, você está falando de SUS, vacinação nem se fala, né? Enfim, eu acho que são muitas as áreas em que nós somos referência mundial graças ao SUS, né? E eu acho que é uma obrigação de toda a sociedade e a indústria inserida de valorizar isso daí, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, mano. Igor, doutor Denizar, eu queria agradecer demais por essa conversa, foi muito boa, muito aprendizado. Eu queria agradecer também a todos os que nos ouviram até agora. Eu, infelizmente, preciso encerrar aqui o segundo episódio do Medtronic Cast, que tem o objetivo de discutir os principais tópicos que permeiam o setor da saúde. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o desafio de uma empresa de saúde em se transformar em catalisadora de boas práticas, considerando tópicos que passam desde a equidade de gênero até a saúde mental dos funcionários. Eu espero vocês lá. Até mais! Siga as redes sociais da Medtronic para acompanhar os próximos episódios, que também estarão disponíveis nas principais plataformas de streaming.